Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Alguma vez já te sentiste frustrado ao ver que alguém recebeu aquilo que tu achas que é injusto? Talvez tenhas pensado nesses momentos, eu é que deveria receber, não devia ser essa pessoa. Na vida espiritual, esse sentimento ainda pode ser mais intenso. Às vezes vemos pessoas a serem abençoadas de forma que nós achamos que elas não merecem, enquanto nós, que acreditamos ter feito tudo certo, ficamos à margem das bênçãos de Deus. Isso pode levar a uma desilusão espiritual, uma profunda desilusão espiritual. Agora, será que nos incomodamos da mesma forma quando nós recebemos bênçãos de Deus, mesmo quando não fizemos nada de bom e, na verdade, até merecíamos o seu castigo, a sua condenação? Então, Deus age de maneira surpreendente e, além da nossa compreensão, oferecendo quer a salvação a quem não merece, como também dando dádivas a quem Ele simplesmente deseja. A graça de Deus é escandalosa porque excede qualquer conceito de merecimento e ultrapassa também os nossos limites de entendimento. Então o título da mensagem de hoje é Graça Escandalosa. E vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 a 24. E para entendermos melhor o texto, é bom recordar que esta carta foi uma carta escrita por Paulo às igrejas que ele fundou na Galácia. E este livro de Gálatas pode ser dividido em três partes. O capítulo 1 e o capítulo 2, vemos o que Deus fez pela nossa salvação, em contraste com o falso evangelho que ensinava aquilo que nós devemos fazer para sermos salvos. A segunda parte, o capítulo 3 e o capítulo 4, nós compreendemos aquilo que nós devemos crer em resposta ao que Deus fez. Ou seja, nós cremos em resposta ao que Deus fez. O capítulo 5 e o capítulo 6 de Gálatas, percebemos que perante aquilo que Deus fez, devemos acreditar naquilo que é correto e quando assim é, o nosso modo de viver será transformado. Olhando então para este primeiro capítulo, nós vemos que face à infiltração dos falsos mestres, a igreja estava a desviar-se muito depressa do Evangelho e então Paulo escreve esta carta dura. Apresenta-se como apóstolo para mostrar a sua autoridade e afirma que o seu apostolado não aconteceu por vontade pessoal, nem de vontade por qualquer outra pessoa, mas por ordem direta do Senhor Jesus Cristo. Diz também que só há um Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, e que todos os outros são réplicas falsas. E quem proclama essas réplicas, quem aceita essas réplicas, deve ser considerado anátema, maldito, separado de Jesus. Eles são, na verdade, apóstatas. Hoje nós iremos compreender como Deus age de forma escandalosa aos nossos olhos para nos salvar, transformar e enviar pessoas a proclamar o seu Evangelho para a glória do próprio Deus. Então, em primeiro lugar, a graça é escandalosa porque tem origem em Deus. Vamos ver isso, versículo 11 e versículo 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado, proclamado, não é segundo o homem. Versículo 12. Porque eu não recebi, nem eu aprendi a ideia de instrução de homem algum, mas mediante ou por meio da revelação do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui ao dizer, faço-vos saber, estava a ser enfático para mostrar que aquilo que iria dizer era de extrema importância. Até porque ele nunca permitiu que, por menor que fosse, a mensagem do Evangelho fosse deturpada. Ele estava a sofrer críticas muito duras dos falsos profetas que se tinham metido nos bancos da igreja e diziam que Paulo estava em rebelião contra os apóstolos que estavam em Jerusalém, que era considerado o quartel-general. Como é que Paulo respondeu a estas críticas? Afirmando que o seu apostolado, no versículo 1,
quer também o evangelho que ele estava a proclamar, não lhe tinham sido dados por homem nenhum. E que também não transmitiu a mensagem de forma errada. Uma espécie, não sei se recordam daquele jogo do telefone, que houve uma vez, conta o outro conta, e quando chega ao fim, a mensagem já está completamente deturpada da mensagem inicial. Paulo diz, não, isso não aconteceu. Eu prego de forma fiel, porque eu recebi a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então tudo o que recebeu, o apostolado como o evangelho, tinham sido recebidos mediante a revelação de Jesus Cristo. E vemos isso, sabem como? Pelo foco que ele dava na sua mensagem ao próprio Jesus. Em nenhum momento da sua vida, em nenhum momento do seu ministério, nós vemos qualquer tipo de exaltação pessoal pela sua vida. Por isso creio que nós podemos entender a origem da mensagem pelo foco que se dá ao que é pregado no púlpito. Se é de Deus, o foco será Deus. Se a mensagem vem do homem, o foco será o homem. Se a origem, então, está em Deus, nós devemos procurar pregar a palavra de Deus. Se Paulo se preocupava com a mensagem pregada, qual a mensagem que nós temos pregado? Qual a mensagem que satisfaz a nossa vida? Procuramos uma mensagem que nos coloque no centro? Ou aquela que nos direciona para o verdadeiro centro, que é Jesus Cristo? Precisamos de ser como os cristãos em Bereia. Atos 17:11, ora, estes foram muito mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom agrado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas realmente eram assim. Nós precisamos de ter a capacidade dos cristãos em Bereia de, ouvindo a mensagem, perceber, está de acordo com as Escrituras? É uma mensagem que glorifica a Deus ou glorifica o homem? Agora, a questão é, será que nós temos o conhecimento necessário para analisar a mensagem que pregamos ou ouvimos? Será que o nosso coração, de facto, deseja analisar a mensagem? Lembra-te, o que o nosso coração deseja revela a origem da mensagem que nos alimenta. Por isso nós precisamos de pensar no Evangelho. É verdade que nós lemos em Colossenses 3:1 e 2, se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Teremos nós pensado nas coisas que são de cima, em Jesus e o que Ele fez? Então, a graça é escandalosa porque ela tem a origem em Deus e não no ser humano. A graça também é escandalosa porque ela alcança qualquer tipo de pessoa. Vamos ver isso, versículo 13 até ao versículo 16, parte inicial. Porque ouviste, qual foi o meu proceder? A ideia aqui é o meu modo de viver, outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. A palavra no original significa destruía, provocar danos irreparáveis. Também quanto à minha nação, versículo 14, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Então, os falsos mestres questionavam o ministério de Paulo, do seu apostolado, usando o seu passado para descredibilizá-lo. Vocês estão a ouvir Paulo? Vocês sabem o que é que ele fazia à igreja? Ele matava cristãos, ele mandava matar cristãos, ele mandava prender as pessoas. Qual era o seu passado? Paulo nunca o escondeu. Porque ele compreendia que a graça de Deus supera qualquer falha. E quando nós temos essa noção, nós não temos vergonha que traga o nosso passado, porque ele foi perdoado. E Paulo diz isso claramente. Atos 22, 4 e 5. Persegui até à morte os que seguiam este caminho. Prendi homens e mulheres e lancei-os na prisão. O chefe dos sacerdotes e todos os anciãos são testemunhas do que eu recebi deles. Cartas dirigidas aos irmãos judeus de Damasco. Fui lá para prender os cristãos que aí havia e trazê-los acorrentados para Jerusalém, a fim de serem castigados. Este era Paulo. Por isso a graça era escandalosa para os religiosos. O seu nome causava medo na vida da igreja. Ananias, por exemplo, quando foi desafiado por Deus a encontrar Paulo, hesitou. Porquê? Porque ele conhecia
a vida deste homem. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Atos 9, 13 e 14. Então, mesmo após a sua transformação, alguns continuavam a usar a vida antiga de Paulo para atacá-lo. Mesmo após Deus ter convertido Paulo, muitos continuavam a usar o seu passado para descredibilizar a sua mensagem. Os falsos mestres só queriam a condenação de Paulo. Nunca viram a graça como hipótese, porque achavam que a graça de Deus, a salvação de Deus, era só para quem cumpria as leis judaicas. Então, se Paulo mandava matar os cristãos, os falsos mestres matavam a sua credibilidade. Sim, para os religiosos, matar é pecado, mas matar o nome e a reputação de alguém já é aceitável. Quem vive na graça, e seja da Igreja Batista da Graça, não pode perder a capacidade de receber a pessoa que vem sujo do mundo. Não pode perder essa capacidade. Por mais imunda que a pessoa venha, não há intrinsecamente em nós qualquer vestígio de pureza para deixarmos de tratar essa pessoa com o amor de Jesus. A pureza que nós temos é sempre uma pureza adquirida, vinda do próprio Senhor Jesus Cristo. A graça, na verdade, ela só se torna escandalosa quando nós não entendemos que fomos salvos quando éramos inimigos de Deus e que nunca seremos merecedores. Já nos incomodámos alguma vez com a salvação de alguém que julgamos que é menos merecedor? Será que já nos sentimos demasiadamente limpos ao ponto de ficarmos chocados por Deus ter demonstrado o seu amor por pessoas sujas pelo pecado? Como é que Deus pode salvar aquela pessoa? Ele matou tanta gente. Como é que Deus pode ter salvado aquela pessoa que destruiu o seu casamento, destruiu os seus filhos? Já usámos as nossas boas obras para nos sentirmos superiores? Isto é, eu sou superior. Agora vou falar da Débora como ela vai embora, posso dizer. Eu sou superior à Débora porque eu tenho um passado de 11 anos nesta igreja e ela só tem 7 anos na igreja. Eu sou superior a ela. Será que já usamos as nossas boas obras para nos sentirmos superiores a alguém? Será que nos sentimos ofendidos quando Deus demonstra amor por quem nos incomoda? Tal como Jonas, que se incomodou com o amor de Deus, a graça de Deus, que estava a ser demonstrada perante os seus inimigos. A igreja é um local de transformação de vidas. Não é um museu de virtudes pessoais. Não percamos o encantamento pela graça ao nos desiludirmos como Deus a manifesta. Os legalistas não sabem celebrar a salvação daquele que veio sujo do pecado, porque se acham merecedores, porque acham que são perfeitos. Tim Keller, ao falar desta graça, disse: ninguém é tão bom que não precise da graça do Evangelho. E ninguém é tão mau que não possa recebê-la. Além disso, olhando para o versículo, Paulo também é claro. Se a salvação fosse pela prática das leis judaicas, ele estaria na linha da frente. Paulo tinha um currículo impressionante, mas entendeu que a graça não se baseia nas nossas obras, mas naquilo que Jesus fez por nós. Filipenses 3, 7 a 9. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade também tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda todas estas coisas e as considero como escória, aqui a ideia como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então Paulo está a dizer assim: se a salvação fosse pelo meu currículo, eu estou na linha da frente, mas a salvação não é sobre o que eu fiz, mas sobre o que Jesus fez. Ele entendeu que as práticas das leis judaicas não o fez aceitável diante de Deus. Por isso ele diz-nos neste texto que se não fosse Deus a escolhê-lo, ele nunca teria escolhido a Deus, pois sabia aquilo que merecia: a condenação, o inferno. Paremos com mais atenção no texto. Quando Paulo fala do seu pecado, ele diz: eu fiz.
Quando fala da salvação e da maravilhosa graça, ele diz, Deus fez. Fez o quê? Versículo 15, escolheu. Versículo 15, chamou-o. Versículo 6, revelou-lhe. Salvação é tudo sobre o que Deus fez. O pecado é sobre tudo o que nós fazemos. Foi por ter esta consciência que viveu grato durante toda a sua vida, depois de ter sido salvo. Porque sabia que do início até ao fim, sempre foi graça. Nunca foi mérito. Graça que transformou um legalista e um assassino. Nunca foi mérito. Agora, será que nós já conhecemos esta graça? Caso não, possamos reconhecer que somos pecadores e ter fé em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Mas se já conhecemos esta graça, ainda vivemos com espírito de gratidão? Tenho 43 anos, quase 44. Nasci nos bancos da igreja, de Abrantes. Filho de pastor, primeira entrada da igreja e último a sair. Muitas vezes acontece de eu perder o encantamento desta graça. E eu tenho que pedir perdão ao Senhor para não virar um profissional da fé, mas ser um ministro da fé. Às vezes nós podemos nascer nos bancos da igreja, ouvirmos, sabemos o beabá todo e perdemos o encantamento desta graça. Isso é terrível porque faz secar o nosso coração e o desejo por Jesus. Então, quando amamos o que Jesus fez, nós viveremos com contentamento. Nós seremos felizes em Jesus independentemente das circunstâncias. Nós teremos a paz de Jesus independentemente das circunstâncias. Nós viveremos felizes por sabermos que iremos estar com Jesus. Eu recordo-me da pessoa que mais me encantou até hoje. Foi o meu avô Manel. Ele era um homem mulherengo. Já dei este exemplo aqui na igreja. Ele era um homem mulherengo. O meu outro avô também. Ele até dizia que não ia a uma determinada cidade porque não sabia quantos filhos lá tinha. E Deus transformou as suas vidas. Muitos ficaram a duvidar. Será que o Manuel das Limas é mesmo cristão? A minha avó até foi à igreja para perceber se ele ia à igreja atrás de alguma mulher ou se ia lá pelos motivos certos. E o que é que aconteceu? Deus salvou tanto o meu avô Manel como a minha avó Maria. E quando ele, no fim da sua vida, estava doente e nós estávamos a fazer de tudo para que ele fosse curado, ele dizia, deixem-me ir, eu sei para onde vou. Eu quero estar com Jesus. E nós, às vezes, sempre agarrados a esta vida, com medo que Jesus venha. E ele ensinou-me que devemos amar a segunda vinda de Jesus. Por isso, não te surpreendas com quem Deus pode salvar. Porque se Ele nos salvou, também pode salvar quem Ele quiser. Rende, como nós cantamos. Então a graça de Deus é escandalosa porque tem a sua origem em Deus. Porque alcança qualquer tipo de pessoa. Porque nos torna, em terceiro lugar, servos de Deus e das pessoas. Vamos ler então a parte 16, a parte final, até ao versículo 23. Para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, nem consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que são apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Versículo 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Versículo 19. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca daquilo que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Versículo 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Versículo 23. Ouvia somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Então Paulo foi muito claro ao afirmar que não foi a Jerusalém para aprender com quem quer que fosse. Nem foi pedir autorização. Eu posso ser apóstolo. Ele não fez isso porquê? Porque Jesus já o tinha constituído como apóstolo e porque recebeu a mensagem de Jesus. Ele apenas diz que esteve com Pedro durante 15 dias, e é impossível aprendermos tudo em 15 dias, e com Tiago. Dá estas referências, dá estes nomes para comprovarem a veracidade das suas palavras e verem que ele não estava a mentir conforme ele disse no versículo 20. Por outro lado, também nos está a dizer que após a sua conversão foi para as regiões de
Arábia e depois Damasco, onde Deus o converteu, possivelmente para ser preparado por Deus para o ministério durante 3 anos, que ele depois iria desempenhar perante os gentios, aqueles que não são judeus. Aquele que estava obcecado com a destruição da igreja passou a estar obcecado com a evangelização. Destruição passou para a evangelização. Aquele que vivia para causar sofrimento passou a sofrer por amor de Jesus. Será que nós temos dúvidas que Paulo sofreu? Segundo aos Coríntios 11, 23 a 28. Passei por muitos trabalhos, prisões, perseguições e perigos de morte. Fui 5 vezes castigado pelos judeus com 39 chicotadas, porque se ele fosse 40, já não podia ser mais, então davam-lhe 39 para poderem repetir. Versículo 25. Fui 3 vezes espancado e 1 vez apedrejado. Naufraguei 3 vezes e passei uma noite e um dia perdido no mar. Versículo 26. Tive de fazer viagens sem conta, sofrendo perigos nos rios, com ladrões, com os meus compatriotas, com estrangeiros, perigos na cidade, no deserto, no mar e mesmo entre os falsos irmãos, conforme nós temos estado a ler. Tive de suportar trabalhos e canseiras, muitas noites sem dormir, fome e sede, muitos dias sem comer, frio e falta de roupa. Versículo 28, um versículo que eu ontem mandei a alguns colegas. E além do mais, carrego diariamente o peso das preocupações de todas as igrejas. Parece que o peso do cuidado para com as igrejas era maior do que tudo. Esta é a mudança que Deus faz quando transforma a vida de alguém. Mudanças ocorridas na vida de Paulo deveriam mostrar aos falsos profetas que as suas críticas, na verdade, não passavam de maledicência. Paulo aqui, reparem, dá o seu testemunho, mas não glorifica o seu nome. Nem para mostrar que é especial. Antigamente havia o hábito de convidarmos as pessoas para darem os seus testemunhos e as pessoas, em vez de exaltarem a Jesus, exaltavam os seus feitos, as suas mudanças e nunca davam. Então nós dizíamos, não é um testemunho, é um testemunho que a pessoa deu, porque aquilo envergonhava-nos. E então deixámos de falar e dar testemunhos e perdeu-se também essa capacidade de ver o que Deus está a fazer na vida das pessoas. Paulo dá testemunho sim para mostrar que a graça de Deus é tremenda e ao mesmo tempo uma graça que escandaliza os religiosos. Quem está focado na glória de Deus e com o cuidado com as pessoas não vive para a glória pessoal e nem se desgasta por lutas que não vale a pena. Paulo lutou apenas porque o Evangelho estava em causa. E quando o Evangelho está em causa, quero-vos dizer uma vez mais, Igreja da Graça, eu não vou tolerar. Porque se eu sou exigente comigo, também serei, ou como eu sou exigente comigo, também serei com quem proclamar réplicas, porque são anátemas, porque são apóstatas. Agora, qual a consequência de ter servido a Deus e as pessoas? Por as pessoas terem visto que ele estava a ser usado por Deus, e eu creio que este versículo 24, o mais pequenino deste texto que nós lemos hoje, é aquele que me faz, enquanto pastor, perceber se eu continuo a ser um pastor segundo o coração de Deus ou segundo o meu coração. O que é que acontecia perante as suas ações? E glorificavam a Deus a meu respeito. Ou seja, a sua vida serviu para que as pessoas glorificassem o nome de Deus. Não há cultura de celebridade. Apenas o desejo de que todas as pessoas a quem Paulo servia glorificassem o nome de Deus. As pessoas glorificavam a Deus porque Paulo vivia para as servir. As pessoas glorificam o nome dos pastores ou de quem quer que seja quando este vive não para as servir, mas para se servirem das pessoas. Eu temo muito quando às vezes olho para as redes sociais das igrejas e aquilo que mais se vê é a fotografia dos pastores. É a exaltação do ser humano. Eu não sei se a Igreja da Graça não publica as minhas fotos por eu ser feio, mas isso nunca acontecerá. Nós não estamos aqui para glorificar nem o Jonatas, nem qualquer outra pessoa, mas a Jesus Cristo. E tem sido o meu desejo ao longo destes 11 anos, e desejo que continue a ser assim, enquanto for vosso pastor, que perante o que prego, perante o que vivo, possam sentir o desejo de conhecer mais a Jesus e viver mais para a glória de Deus no poder do Espírito Santo. Esta igreja é Jesus. É sobre Jesus.
A graça escandalosa não é apenas um conceito teológico, meus irmãos, mas uma realidade que transforma as nossas vidas e desafia também as normas que frequentemente nós estabelecemos para nós mesmos e para os outros. Nós temos que receber, enquanto igreja, as pessoas que vêm lá de fora. Não importa se cheiram muito bem, não importa se cheiram muito mal. Não importa se são pessoas conhecidas ou desconhecidas. Não importa se têm uma vida aparentemente bonita aos nossos olhos ou se têm uma vida escandalosa. Graça é o que nós precisamos. Desejo que no final deste culto nós possamos levar connosco a certeza de que em Jesus nós somos chamados a viver uma vida que reflete esta maravilhosa, esta imerecida, esta escandalosa graça de Deus. Que a Igreja Batista da Graça possa sempre viver esta graça escandalosa para que possamos cantar alegremente e convictamente: meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Eu sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que este possa ser o nosso desejo. Que Deus nos abençoe.